Vocês já passaram em algum lugar indo para outro lugar? Vocês tinham um lugar como alvo. Exemplo, vocês tinham um casamento para ir, mas aí no meio do caminho vocês precisaram passar num outro lugar para resolver um problema. Eu já passei por isso algumas vezes. Parece que é uma sina na vida de pastor. Parece que é uma sina na vida de um pastor, sabe? Está indo para um lugar, para uma festa, e de repente você tem que desviar o curso para poder resolver um problema. Às vezes dos outros e às vezes seu mesmo. Eu tenho uma das minhas cunhadas que congregam aqui conosco, mas hoje não está aqui. Deve estar na chácara, nos cultuando conosco. Eu cheguei atrasado no casamento dela, logo no da cunhada. Eu fui celebrar o casamento, cheguei atrasado. E a Nayara era a cantora do casamento ainda. Né? Porque eu tive um problema, tive que passar numa oficina primeiro. Porque o carro que eu tinha, no meio do caminho, resolveu bater o motor. Eu cheguei lá, irmão, parecia um show pirotécnico. Ninguém me via, parecia o Santo dos Santos, dentro da fumaça o carro. Cheguei fedendo a fumaça, mas tive que passar no lugar para resolver um problema primeiro. Assim também é o caso que nós vamos comentar aqui hoje. Se você me ajudar a pregar dando glória a Deus, eu creio que vai ficar mais fácil. Glória a Deus, aleluia. Você vai me ajudar também? Meu Deus. O texto diz assim, olha: e aconteceu que Jesus, João capítulo 5, tem alguma coisa, um equívoco. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Diga assim, festa. Amém. Vamos lá? Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Diga assim, hospital. Diga, casa de misericórdia. Versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, e agitando-a, o primeiro que, ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Diga assim, transformando ambientes. Essa festa, versículo 1, pode deixar lá por favor. Essa festa era a Páscoa, porque na Páscoa todos os judeus tinham a obrigação de estar em Jerusalém. Porque em Jerusalém, na Judéia, estava localizado o templo. Então, da Páscoa até 49 dias depois, quando era o dia de Pentecostes, eles ficavam ali reunidos. Todos os judeus e todos os estrangeiros convertidos ao judaísmo, circuncidados, eles tinham uma distância mínima de 30 quilômetros de distância. Aqueles que estivessem dentro do raio de 30 quilômetros de distância de Jerusalém, eles tinham a obrigação, desde que religiosos, de estar no templo e passar esse período ali em Jerusalém. E essa festa começava no dia da Páscoa, no dia 14 do mês de Abibe. Depois do dia da Páscoa, contava-se mais
49 dias. Chegariam aos 50. Nesse período acontecia a festa das colheitas, porque a Páscoa dá início, depois a festa das colheitas, onde eles apresentavam e levavam ao templo para Deus e oferecer a Deus a primícia dos primeiros frutos colhidos. Depois desses 49 dias, no 50º dia, então eles iriam apresentar esses frutos ao Senhor no templo. E esse dia era chamado de dia de Pentecostes. Então era a Páscoa, 49 dias de festa das colheitas, culminando com o Pentecostes. Então, só aí nós temos 3 festas, tá? Em Atos 2, Deus escolheu justamente essa data de Pentecostes para inaugurar a igreja na terra. Por quê? Porque 49 dias antes houve o quê? A festa das colheitas, representando Jesus, através do Espírito Santo, colhendo os primeiros frutos da igreja, que foram aqueles quase 120 que foram batizados com o Espírito Santo. Então, Pentecostes, espiritualmente, ele comemorava a abertura da igreja. Os primeiros frutos da igreja foram aqueles 120 crentes que estavam ali. Mas Jesus, ele ia para a festa da Páscoa, no começo, antes da festa das colheitas e do Pentecostes. A Páscoa era o portal que abria as festividades. Os judeus tinham 7 festas de grande importância, mas a Páscoa era a principal de todas estas festas, não tinha outra, porque a Páscoa representava a saída do povo do Egito, que está em Êxodo 12, que Jesus falou para que eles colocassem calçado nos pés, cingissem os lombos, segurassem o cajado na mão, porque o anjo da morte passaria sobre o Egito. E aquela noite o anjo passou e feriu todos os primogênitos, dentre eles o filho mais velho de Faraó. E eles saíram então naquela noite para o deserto em direção à terra prometida. Então essa era a festa mais importante, e Jesus estava indo para ela. Mas o texto vai nos dizer que Jesus, ele, ao invés de ir para o templo ou para os lugares comemorativos diante do templo, Jesus, chegando em Jerusalém, versículo 2, por favor, o texto vai dizer que Jesus, ele vai a um portão chamado portão ou porta das ovelhas. A porta das ovelhas, dentre as 12 que existiam em Jerusalém nessa época, era a porta, assim, aonde as pessoas só iam para levar os seus animais, porque ela ficava do lado de trás do templo. É como essa porta que fosse a porta principal, a porta dourada. 12 portas, tá, em Jerusalém, mas a porta do templo está de frente com a porta dourada da entrada da cidade. A porta principal do templo é aqui. Aqui é onde todos gostariam de entrar para festejar e celebrar. Só que os que iam oferecer sacrifícios, eles não entravam por aí primeiro. Eles davam uma volta por trás do templo, porque atrás do templo tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 1, coloca para mim, por favor, eu aguardo. Lá fala que o nome era porta, em algumas traduções, porta do gado. Mas nessa tradução NAA, também fala porta das ovelhas, não é? Aqui, olha, reconstruíram o portão das ovelhas, eles o consagraram, tá? Obrigado. O que acontece? Das portas que existiam em Jerusalém nessa época, portas da cidade, ok? O templo está no meio da cidade, 12 portas. O fundo do templo dava em direção à porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Porque era ali onde os animais que iam ser sacrificados e oferecidos a Deus no templo, eles entravam. As pessoas entravam na cidade, passavam pela porta do templo, davam a volta e iam lá na porta das ovelhas e entravam ali. Quando Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor, depois de 70 anos, eles voltaram. Neemias chegou em Jerusalém e viu todas as portas destruídas. Quando ele volta para reconstruir Jerusalém, a primeira porta que Neemias vai é justamente na porta das ovelhas. Por quê? Porque era a porta principal. Neemias, ele não foi na porta do peixe, na porta do gado, na porta do lixo, na porta do monturo,
sabe, na porta das águas, na porta da guarda. Não, Neemias foi primeiro na porta do gado. Por quê? Porque era a porta da adoração. Neemias entendeu que nada prospera se não começar com adoração. Diga para quem está ao seu lado: não adianta você começar nada se não for para glorificar a Deus. Neemias entendeu essa verdade. De 12 portas, ele foi primeiro na porta do gado. Falou: vou reconstruir. Outra, das 12 portas que ele reconstruiu em Jerusalém, só a porta das ovelhas, ou a porta do gado, foi a que ele consagrou. As outras não, ele só reconstruiu. Mas essa porta, ele consagrou a Deus, tá? E deu abertura ao seu trabalho. Ele iniciou os seus trabalhos ali. Foi por esta porta que no Novo Testamento Jesus entra, atrás do templo. Ele passa pela porta das ovelhas, onde as pessoas que vinham celebrar a Páscoa, a festa das colheitas e o Pentecostes entravam, e eles entravam com o gado na mão, às vezes com um bezerro, um novilho, às vezes com uma pomba, o mais pobre, tá? Às vezes com um cabrito, às vezes com um bode. Eles iam oferecer ao Senhor. Eles tinham que entrar pela porta das ovelhas, aí eles entravam na cidade por essa porta e já saíam no fundo do templo. No fundo do templo, entre a porta e o fundo do templo, existiam esse tanque chamado Betesda. Betesda significa literalmente lugar de derramamento, casa de misericórdia. Nos dias de hoje seria chamado de hospital, tá? Lugar onde doentes ficavam, tá certo? E ali, junto com esses doentes, ficavam também todos os animais que eram oferecidos. Por quê? Porque nas águas desse lugar, os animais seriam mergulhados, lavados, para ver, antes de oferecer no templo, se não tinha um osso quebrado, se não tinha um problema de pele, se não tinha uma doença. Porque se tivesse o osso quebrado, doença de pele, qualquer enfermidade, esse animal era rejeitado, não podia ser oferecido a Deus. Está baseado em Abacuque, quando Abacuque, inspirado por Deus, reclama com o povo: vocês levam um animal doente para o seu governador? Deus falando através de Abacuque: vocês levam um animal com sarna para o seu governador, para o seu prefeito, para o príncipe? Levem um animal doente para o príncipe e vejam no que vai dar. Porque para mim Deus está falando, vocês querem oferecer animal de qualquer jeito. Então, no Novo Testamento, nesse lugar, eles faziam um tipo de uma inspeção, era o controle de qualidade do templo. Eles pegavam os animais, jogavam água, mergulhavam os animais e analisavam para ver se o animal tinha condição de ser oferecido dentro do templo ao Senhor, ok? Junto com esses animais e com todos os seus dejetos, porque ficava ali o dia todo e todo dia. Diga assim: o dia todo e todo dia. Alguém aqui já sentiu fedentina de cocô de bode? Não? Irmão, é coisa surreal. É coisa surreal. O dia que você passar perto de 10, 15, 20 bodes, ou em qualquer lugar, de longe, não precisa passar perto, você sente o cheiro. É insuportável, tá? Já sentiram o cheiro de estrume de cavalo, de vaca? Imagina todos esses animais juntos ali, ao redor desse tanque, esperando para serem inspecionados. Cocô de pombo, sujeira, urina, mosca, tudo ali ao redor desse tanque. Junto com tudo isso, existia uma multidão de pessoas, tá? Junto com tudo isso, existia uma multidão de pessoas. Versículo 3, por favor, olha aí. Jazia multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, tudo ali. Aleijado deitado, cego encostado ali, tá certo? Os coxos ainda podiam se movimentar, mas ficavam ali. Porque, segundo eles, existia uma tradição de que, tempo em tempo, a água era agitada por um anjo. E quando essa água era agitada, o primeiro que mergulhasse ali era curado. Então eles ficavam ali esperando o agitar das águas por esse tal desse anjo, ok? E o texto nos mostra ali algumas coisas importantes que eu quero passar para vocês. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu quero chamar a atenção é que Jesus ia para uma festa. Lugar de alegria, diga assim: festa, lugar de alegria, de comemoração. Olha, mas Jesus desvia o rumo para ir a um lugar de tristeza, de doença. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega num ambiente de doença e de tristeza, o ambiente se transforma em festa e alegria. Glória a Deus. Eu não sei como está a sua casa hoje, mas eu sei que essa palavra tem endereço. Eu sei que essa palavra tem endereço. Eu conheço o Deus que está me usando. Glória a Deus.
Eu sei que ela tem endereço. Eu não sei como está a tua casa hoje, o ambiente do teu trabalho, como está a sua parentela, tá? Se está um lugar de tristeza, de angústia, de doença, de problema, de discussão e de contenda. Mas se hoje você entender essa palavra e levar Jesus lá para dentro, seja de onde for, este ambiente será transformado em um ambiente de festa, de alegria, de comemoração. Glória a Deus. Irmão, alguém entendeu e pode dar um glória a Deus? Aleluias, glória a Deus. Então ali primeiro, existiam algumas qualidades de pessoas. Primeiro, existiam ali, diga assim, os cegos, tá? Esses cegos, eles representam aqueles que não conseguem ver a solução para o seu problema, mesmo estando na igreja. Ele acha que Deus vai abençoar fulano, cicrano, beltrano, mas ele não vê solução para o seu problema, porque para ele, devido à fé tão pequena que ele tem, ele acha que para ele não tem jeito. Ele acha que para ele não há esperança. Essas pessoas simbolizam pessoas espiritualmente cegas dentro da igreja, que não reconhecem Jesus como um Deus todo-poderoso. Se você hoje, talvez aqui, se você estiver aqui, talvez essa palavra esteja ecoando no teu coração aí agora, porque de repente você pode pensar, olha, eu vejo Jesus como um Deus que opera maravilhas, mas o meu problema é tão insignificante que Jesus não está nem se preocupando comigo. Engano seu. Se você está aqui ouvindo essa palavra é endereçada para você. Jesus tem solução para o teu problema. Jesus quer entrar na tua vida e modificar a tua história. Glória a Deus. Segundo Coríntios 4:4, a Bíblia fala a razão disso. A Bíblia fala que Deus, sabe, o Deus desse século, aqui, cegou o entendimento. Está na tela? Cegou o entendimento dos descrentes. Às vezes tem pessoa na igreja que chora ouvindo a palavra, levanta a mão no louvor, até dá glória a Deus, mas continua sendo descrente, não acredita. Ele acredita que Deus pode fazer qualquer coisa por qualquer um, menos para ele. Sabe, é a falsa modéstia, é a falsa humildade. Eu convido você hoje a deixar essa falsa modéstia, essa falsa humildade do lado e entender definitivamente que Deus te chamou para viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida abundante. Você precisa entender definitivamente, rasgar essa palavra angústia, tristeza, derrota, baixo astral, sabe, baixa autoestima do seu alfabeto aí, e começar a entender que Deus tem um projeto maravilhoso para a tua vida e te chamou para ser grande na presença dele. Ele te chama hoje baseado em Efésios, dá para colocar 5:14. Eu não passei nada para o menino, então vamos esperar, tá? Porque ele ainda é ligeiro, me ajuda bastante. Segundo Efésios capítulo 5, versículo 14, olha o que diz, olha, pelo que diz, desperta, tu que dormes, olha aí, levanta dentre os mortos, e hoje Cristo te iluminará. Aleluia, glória. Diga para quem está ao seu lado, faz assim, ó. Diga para quem está ao seu lado, desperta. Fala, desperta. Diga, para de dormir. Aleluia, glória a Deus. Desperta, irmão, desperta, irmã. Para de dormir, porque Jesus te chamou, aleluia, para te fazer compreender que Ele te escolheu para te dar uma vida plena e absoluta. Aleluia. Desperta, tu que dormes. É a tradução mais conhecida, né? Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Ele te esclarecerá. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe não é aqui agora que você vai despertar desse sono espiritual. É o cego estava lá no tanque, nessa situação, tá? A outra classe que estava lá, que o versículo fala, olha, é coxo, tá? Pessoas com dificuldade de locomoção. Anteontem eu fui comprar algumas coisas aqui. Do lado aqui tem uma loja de descartáveis, papel, detergente. Eu fui comprar algumas coisas ali que a pastora mandou uma lista para mim. Falou, bem, você está na igreja? Eu falei, estou, então faz uma compra para mim. Eu falei, lá vem. Irmão, comprar detergente, papel higiênico, removedor. Aí tem que ficar ligando, né? Qual? Tem esse. Irmão, que luta, que prova isso, né? Só Jesus para ter misericórdia. E a mulher lá esperando do lado. E a mulher vem com 3, é esse. Ah, esse aí dá, esse aqui não dá. Só Jesus, irmão, quando é a gente, né? Homem para isso acho que é mais prático, né?
A mulher era mais detalhista, o homem é mais prático. Eu só vou comprar um tênis depois que eu vi ele na loja e já gostei dele. Aí eu vou lá e falo, eu quero esse. Se vier com 2, não precisa nem me mostrar, moço. Eu não quero. Eu quero é aquele, tá? Agora a mulher não, ela entra, né? 10º. O camarada vem com 72 caixas. Irmão, imagina 72 caixas, 144 pares de 144 sapatos, irmão. Aí ela fala, esse eu não gostei, esse aqui não ficou bom, esse aqui. Aí leva, escolhe um dos 70 pares, leva. Depois de 2 meses está doando para alguém porque não gostou. Né? Então, para isso aí, os homens são mais práticos, né? Tá? Mas, gente, aí eu conversando com a moça, né? E eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, Cláudia. Eu falei, puxa, que luta, hein? Ela falou, por que, moça? Eu falei, porque o significado do teu nome é aquele que manca. Aí ela falou, é? Eu falei, porque eu também sofro com esse nome. Eu falei, minha mãe não orou, não era crente. E me colocou o nome de Cláudio. Eu falei, então eu luto contra isso, né? Eu luto, Cláudio vem da palavra claudicante, aquele que manca. Tá certo? Eu falei, eu luto com isso até hoje, é um estigma, é tipo Jabes, aquele que causa dor. Aí Jabes foi destacado no meio dos irmãos lutando contra o seu nome. Então eu luto contra o meu, aquele que manca. Eu falei, eu manco, mas eu chego. Tem mais algum Cláudio aqui? Alguma Cláudia? Não tem, olha que livramento. Mas vamos lá, eu manco, mas eu chego. Então, ali existiam coxos, irmão, pessoas claudicantes, tá? E que o que acontecia? Elas demoravam, porque quando o anjo agitava a água, segundo o contexto, a visão deles ali, tá? Até ele chegar lá mancando, irmão, imagina só, né? Não conseguia, tá? E esses simbolizam aqueles que têm dificuldade de caminhar na fé, sabe? Aqueles que estão bem aqui no culto hoje, amanhã já não está mais bem. Ele chora ouvindo a palavra aqui hoje, amanhã não está mais acreditando. Ele dá glória a Deus e fala, é hoje minha vitória, mas se amanhã não vier, ele já não acredita mais. Então ele é de altos e baixos, ele é coxo, é de altos e baixos, ele não consegue se firmar de jeito nenhum. Para se converter, irmão, é uma década, para poder compreender a palavra Jesus te ama. É uma década, porque ele ama hoje, amanhã está na prova, Jesus não me ama. Aí ele me ama, eu estou bem, amanhã ele não está bem, ele já acha que Jesus não ama. Mas Jesus, irmão, ele veio aqui para firmar os seus passos. Esse camarada, esse coxo é aquele de Mateus capítulo 13, 22, que Jesus fala, sabe, que é aquilo que foi semeado entre os espinhos, ele ouviu a palavra, mas foi semeado entre os espinhos. Então as preocupações do mundo, sabe, fizeram com que ele não se firmasse. Ele foi atraído por tudo que o mundo oferece, porque a semente no coração dele caiu entre os espinhos. Ele recebeu a semente germinou, oh maravilha, mas veio a prova, o problema, o mundão ofereceu coisas novas e ele se desviou. Mas para ele, e olha, se você estiver nesse grupo de coxo nesta manhã, aqui na igreja ou na internet, Isaías 40, 29 diz assim, olha, ele fortalece, glória a Deus, ele fortalece o cansado, glória a Jesus, e multiplica as forças, aleluia, daquele que não tem vigor, tá? Então ele vai te fortalecer, ele vai fazer você andar, caminhar. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim, olha, para quem é coxo, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre você. Glória, se você chegou aqui coxo, em nome de Jesus, arreia essa perna, começa a andar direito na fé, porque a caminhada é longa. A caminhada é longa, glória a Deus. Ali, além de cegos e coxos, existiam paralíticos, como esse homem, paralíticos, não conseguiam, sabe, se mover, eram completamente imobilizados, embora esse homem, ele não era totalmente paralítico, porque ele mesmo diz, quando eu chego, chegou outro em meu lugar, tá? Então a epígrafe, o título, sabe, do capítulo 5 de João, em algumas traduções, já nem existe mais. Porque alguém havia colocado o paralítico do tanque de Betesda, a cura do paralítico. Tá? Mas ele não era completamente paralítico. Ele tinha uma dificuldade de locomoção, porque ele disse, quando eu vou, chega outro em meu lugar primeiro. Então ele não era um tetraplégico. Tá? Ele tinha algum tipo, tá, de paralisia, mas que ainda lhe dava a condição, mesmo que lentamente, de se locomover, tá? De se locomover. Mas ele estava ali,
está representando o quê? Aquelas pessoas que ouvem a palavra, glorifica a Deus, sente a presença de Deus, sabe? Mas ainda não compreenderam, não abriram o coração, são medrosos, têm medos até da presença de Deus, têm medos de prosperar, têm medo de entrar num relacionamento abençoado porque já sofreu lá atrás, sabe? Hoje vivem à base de traumas. Sabe aquela história de homem e mulher traído que ninguém mais presta? Ah, homem nenhum presta, a mulher nenhuma presta. O sangue de Jesus tem poder. Que hoje o Espírito Santo limpe isso da sua mente e do seu coração, se você está pensando dessa forma. Não é porque você sofreu no passado que você vai viver a vida toda sofrendo. Um estágio da sua vida não define sua vida toda. O momento que você está vivendo não define a sua história. Glória a Deus. Deus tem um projeto de vida abençoado, próspero para você. E eu quero que você entenda isso com todas as suas forças nessa manhã. Rompa com isso, com essa religiosidade, achando que porque congregou numa igreja e teve problema, toda a igreja vai te trazer problema. Porque você sofreu com um pastor, com uma pastora, com um irmão, com dentro de casa, com família, que todo mundo vai te trazer problema. Não, não, pelo amor de Deus, esquece, rasga isso em nome de Jesus e começa a viver uma nova história, uma nova vida. Ah, não é porque eu tive uma sociedade, não deu certo, meu sócio, minha sócia me roubou, usurpou, sabe, o meu direito, me enganou, me traiu na sociedade, e agora não dá mais certo com ninguém. Você tem que ver com quem você faz sociedade. Já falei aqui várias vezes aqui, irmão, crente e descrente não tem sociedade, pelo amor de Deus, é trevas com luz, não é só homem crente, mulher não crente, mulher crente e homem não crente, não é não, é sociedade também, irmão, não há comunhão entre luz e trevas. Então, em nome de Jesus, se Deus está preparando algo novo para a tua vida, a porta se abriu, entra por ela, que Ele vai contigo para te honrar, para te abençoar. Glória a Deus. Tem gente que hoje vive no passado ainda, não consegue se desvencilhar, ficou paralítico por causa disso, ficou paralítico, não consegue enxergar mais bondade nas pessoas, não consegue ver mais qualidade nas pessoas, porque até hoje todo mundo te trouxe problema, mas às vezes o problema também não é todo mundo, somos nós. Porque esse camarada, ele tinha problema, mas o maior problema dele é que ele descontava o seu problema nos outros. Porque quando Jesus pergunta, você quer ficação? Ele fala, eu quero, mas antes que eu vá, alguém vai no meu lugar. Quer dizer, o problema não sou eu, é os outros que vão na minha frente. Quer dizer que o meu problema, o problema que eu vivo, o medo de ser feliz hoje, é culpa dos outros. Diga para quem está ao seu lado, Jesus preparou algo bom para você, mas é no presente, pensando no teu futuro. Mas para isso, sepulta o seu passado, deixa de vitimismo e abraça o que Jesus tem para te dar. Aleluia, glória a Deus. Ali existiam também os espectadores. Ali tinham os espectadores, né? Aqueles que tinham fé de que a água se movimentaria. Olha aí, eles estavam esperando no movimento. Irmão, tudo quanto é problema na igreja, eu falo como pastor, tá? Não como pregador que não tem responsabilidade com a igreja. O pregador vem aqui, prega e vai embora. Eu não estou falando que ele não tem responsabilidade, eu estou falando que o pregador não tem responsabilidade com a igreja. Ele prega e vai embora. Eu sou pastor da igreja. Tá bom? Alguém olha e fala, o que o seu pastor era? Eu poderia ter sido assassino, traficante, mas graças a Deus eu não fui nada disso. Deus me chamou para ser pastor. Tá? Eu fumei maconha uma vez na minha vida porque eu quis saber que gosto tinha e não gostei. Só o cheiro ruim na mão que não saía, eu fiquei até com medo de entrar em casa. Experimentei para ver que era aquilo que a pessoa fumava, ficava com o olho vermelho e ficava doida. E eu fui experimentar e acabou. Não gostei, nem o cheiro eu gostava. Quando eu jogava, eu sentia aquele cheiro ruim na beira do campo, me dava agonia. Sabe? Tive oportunidade já de usar.
todo tipo de droga, andei com todo tipo de gente. Mas eu não tenho esse testemunho para contar para ninguém. Aí eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, puxei cadeia, pavilhão 9. E aí, irmão, uma vez que eu fui pregar numa cadeia, até cartão de visita eu distribuí para os presos, achando que alguém ia me convidar para pregar. Não é para mim. Não é para mim, sabe? Mas tudo quanto é problema em igreja, irmão, surge através de movimento. Já percebeu que tem gente que não participa da oração da igreja, mas quer fazer oração na casa dos outros? Você já viu? Ah, irmão, eu vim de um estilo de igreja, eu vim de um ritmo de igreja, onde pessoas não participam nos departamentos da igreja, mas querem se destacar aí fora como pregador, missionário, vaso. Tudo quanto é problema de igreja surge dessas pessoas. Divisão de igreja surge desses movimentos. Não participa aqui, mas quer fazer campanha na casa, quer se reunir nas garagens, quer se reunir. Irmão, é assim que nasce problema. E aqui tinha um povo, os espectadores, esperando o movimento do anjo na água. Movimento do anjo na água. Esperando que o movimento fosse fazer alguma coisa. Movimento, irmão, o nome já fala, é movimento, ele vai e passa. Movimento, vamos trazer um pregador aqui. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso há alguns anos atrás aqui na igreja. Movimento é assim. Igual aqui, só o primeiro que pula na água é abençoado. Movimento, o camarada está pregando aqui, de repente Deus vai lá e revela o CPF da moça aqui. Aí fala o CPF, a vida dela toda. Ela é abençoada, e os outros? Os outros não recebem nada, porque a palavra foi só para ela. Aí eu vou lá e revelo o endereço da casa. Sabe? A cor do carro, a placa do carro. Puxa, o irmão sai impressionado. Mas e a igreja? Irmão, a igreja não vive de movimento. A igreja vive disso. A igreja vive de palavra. Ah, mas Deus está me revelando 4 pessoas com problema de coluna. E quem não sabe disso, precisa revelar? Deus está me revelando que tem pessoas aqui com dor nas pernas. O sangue de Jesus tem poder. Aonde não tem pessoa com dor nas pernas? Tem pessoas aqui que estão com dor de cabeça nesse momento, uma dor aqui do lado aqui. Quem é que não tem dor de cabeça? Eu não estou dizendo que Deus não revela. Eu estou dizendo que isso não é culto. Isso não é para a igreja. O dia que Deus tiver que revelar o teu nome, sabe, o seu CPF e o seu endereço, irmão, Deus tira alguém lá do Nordeste e traz na tua casa para falar com você. Aleluias. Igreja não vive de movimento. Igreja vive de palavra. Palavra. Aleluia, glória a Deus. É por isso que vem gente de todo lado aqui, em muitas igrejas que eu conheço, e pastores sérios que pregam a palavra, para ouvir a palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que essa palavra aqui é como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. A Bíblia diz, olha em Mateus 24, 35, que vai passar céu, vai passar terra, mas essa palavra permanecerá para sempre. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 8, que seca-se a erva, cai a sua flor, mas essa palavra permanece eternamente. Aleluia. Espectadores. Vai para a igreja hoje? Vou para quê? Vou ver se Deus me revela. Tem gente que coloca até a roupa espalhafatosa. Eu estou falando experiência de causa. Experiência de causa. Nada contra vocês aqui, viu? Tem gente que coloca a roupa espalhafatosa, senta num lugar para poder ser visto naquele dia. Eu já ouvi isso, pastor, vou sentar lá na frente hoje. Não, eu quero mesmo que esse povo senta aqui na frente. Quem senta na frente presta mais atenção. Isso é confirmado em sala de aula. Sim ou não, irmãos? Pronto. Ah, então não é nada pessoal aqui não. Tá bom? Mas eu já ouvi isso. Movimento. Vamos fazer um trabalho só para cura hoje, irmão. Pelo amor de Deus. Eu estou pregando aqui e eu creio que Jesus está curando alguém. Porque quem cura não é o obreiro, quem cura é Jesus, é a graça, é a unção. Agora, se Deus tiver que me usar para operar uma cura na tua vida, eu vou orar por você. Jesus vai te curar. Jesus já me usou muito para curar muita gente, já usou pessoas aqui para curar tanta gente. Não é um homem, não é um pastor, não é um pregador, não é um cantor. Vamos encher a igreja, vamos chamar uma cantora de renome, irmão. A gente não precisa disso aqui. A gente tem cantor com vida no altar aqui. Nós já trouxemos cantoras aqui que chegou em mim e falou: meu Deus do céu, pastor, que ministério de louvor é esse que vocês têm na igreja? É impressionante. Para que eu vou pagar para ter
cantor de fora aqui na igreja? Para que eu vou pagar para ter pessoas revelando o nome aqui na igreja? Eu tenho a palavra de Deus que revela o profundo e o oculto do nosso coração. Só quem concorda comigo, pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Para que isso? Aleluias, aleluias. Pessoas que buscam movimento, evento, cantor, pregador, vivem em congresso. Há anos atrás, parece que Deus só falava com a igreja nos congressos. Tinha gente que falava: não vejo a hora de chegar ao congresso para ouvir uma boa palavra. Se a palavra que eu estou pregando, irmão, sabe, se eu não tiver convicção de que Deus me usa na palavra, eu tenho que trazer mesmo. Mas eu tenho convicção absoluta, porque eu sei o chamado de Deus na minha vida. E eu sei o chamado de Deus na vida de obreiros aqui da igreja, que eu entrego o microfone sem medo, sem ciúme nenhum. Eu estando na igreja ou não, prega com liberdade, porque eu sei que Deus chamou e Deus usa. A gente não precisa disso aqui, não precisa, irmão, não precisa. Se tiver que convidar um dia, a gente convida, mas a gente não precisa disso para fazer movimento aqui na igreja. Vamos fazer uma conferência para Deus operar, irmão. Deus opera a hora que Ele quer aqui no meio da igreja, porque aqui tem palavra, tem oração, tem louvor, tem adoração, irmão. Aqui tem tudo, aqui é o lugar que Deus preparou para a gente adorar Ele. Para quê? Ficar inventando? Não, feijão com arroz, quem dá crescimento para essa obra é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali também estávamos que não tem esperança, sabe? Muitos ali, gente, iam sem ver mudança para a sua vida. Na igreja também não é assim? Na igreja não é assim. Eu vejo gente se convertendo. Durante os tempos de pastorado, eu vejo gente se convertendo, irmão, em 1 ano, 2 anos, a pessoa está voando. A pessoa está voando, envolvido com a obra, interessado. Não é culto de doutrina não, viu, irmão? Não é não, apesar que doutrina é ensino, tá? Eu vejo pessoas com 1 ano, 2 anos de fé voando, irmão. Sabe, lendo Bíblia, entendendo, interpretando o texto, abrindo a Bíblia, já não tem mais dificuldade. As dificuldades ele pergunta, não tem soberba, é humilde para perguntar. Tá? Mas eu vejo gente de 20, 30 anos na igreja, irmão, que se você perguntar 3 versículos, ele fala 2 e o terceiro ele já erra metade. Eu vejo obreiro, que nunca leu a Bíblia inteira. Eu vejo homens e mulheres na igreja, de 30 anos, que arrotam santidade, experiência com Deus, que nunca leram a Bíblia inteira uma só vez. Uma só vez. Ai, pastor, está pegando pesado, não sou eu não, é o céu. O céu que está nos vendo aqui hoje, nesta manhã. Glória a Deus, em nome de Jesus, pela compaixão de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos pelo amor de Deus, eu rogo-vos em nome de Deus, eu rogo-vos pela compaixão de Deus. Apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Assim vocês chegarão, alcançarão, viverão a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para vossas vidas. Irmão, é tempo da gente parar, sabe, de ter apenas esperança, mas não ter convicção no chamado de Deus na nossa vida. Deus tem um chamado na tua vida? Tem. E quando isso vai se desenrolar? Quando você entender e der um passo em direção a esse chamado e falar: Pai, eu quero, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou transformar a minha vida, para que a minha vida transformada transforme o ambiente que está ao meu redor. Deus está chamando alguém nesta manhã. Onde você está? Se for para brincar de pregar, eu não venho, irmão. Se for para brincar de pregar, eu não venho. Ficava lá com a pastora deitada no sofá, tomou remédio, está na meia grogue, e eu falei: eu vou lá fazer a minha parte. Mas se for para brincar de pregar, eu não venho. Eu tenho que falar tudo. Aleluia, glória a Deus. Porque o que eu estou pregando aqui, irmão, está descendo do céu para a nossa vida. Aleluia. Quer ver algumas coisas no texto que às vezes a gente não vê? Tá? João capítulo 5, versículo 4. Luiz, por gentileza. Olha que coisa interessante. Dá para anotar isso aí, gente, ó. Para vocês anotar, tá bom?
Ó, ali existia uma multidão de doentes, né? Coxo, cego, paralítico, tá? Esperando que a água se movesse. Então esse lugar não é lugar de festa. Diga assim, ali não é lugar de festa. É lugar de tristeza, de agonia, de doença, gente. Sabe? Estavam esperando, sabe? Esperando que a água se movesse. Olha só, diga assim, eles estavam esperando, mas não tomavam iniciativa. Irmão, um monte de gente doente esperando. Irmão, se eu ficar no hospital meia hora, já me dá, eu fico pior. Eu me levanto, eu vou falar alguma coisa, eu vou lá no balcão, lá perguntar, e aí, perderam minha ficha? Não vou fazer escândalo não, porque eu sou crente, irmão. Mas eu vou perguntar, e aí, perderam minha ficha, moça? Já tem 3 que passou na minha frente, moça. Me ajuda aí, filha. Irmão, esse lugar é lugar de gente acomodada. Esperando. Pastor Márcio, eles estavam esperando. Sabe, esperando que a água se agitasse para poder. Estavam aguardando. Ou seja, eu sou crente, eu não vou fazer mais nada, não vou orar, eu não vou buscar, não, eu vou só esperar. Esperei com paciência no Senhor. Depois de 2 dias está declamando 70, né? Apressa-te, Senhor. Lugar de gente acomodada. Estavam esperando. E isso existe até hoje, sabe? Pessoas assim, pessoas acomodadas, que querem mudança na vida, que querem transformar a sua vida, que querem viver o melhor de Deus, mas são acomodadas, só espera pelos outros. Só espera. Diga para quem está ao seu lado, não seja acomodado. Faça você. Transforme você. Mude você. Aleluias. Então faça você. Fique esperando por ninguém. Não espera. Faça. Qual que é a pronúncia do lema da Nike em inglês? Just do it, é isso? É isso? A pronúncia correta é essa? Just do it. O que significa? Apenas faça. Porque feito é melhor que perfeito. Diga para quem está ao seu lado, apenas faça. Porque feito é melhor que perfeito. Eu tenho que colocar aqui, bonitinho. Aqui, bonitinho. Se não for assim, eu não quero. Plantar batata. Irmão, pelo amor de Deus. Não, vai lá e faz, irmão. Se alguém reclamar, manda fazer melhor. Manda fazer melhor, porque ninguém está fazendo, então eu vou lá fazer. Aí alguém vem, não, mas não está bom, então arruma. Faça também. Porque Deus está esperando às vezes uma iniciativa minha e sua. Sabe? Liberar uma comporta para que a água flua. Glória a Deus. Glória a Deus. Apenas faça. Faça, não espere não. Em nome de Jesus, não espere não. Então ali lugar de comodismo, tá? Aí diz, o primeiro que entrar no tanque, tá? Que lugar é esse? Lugar de egoísmo. Lugar de gente egoísta. Por que só o primeiro? Só o primeiro a entrar no tanque, uma vez que a água, que agitava a água, sarava de qualquer doença. Irmão, isso é lugar de tristeza, isso é lugar de doença. Está todo mundo aqui, mas aí eu vou descer daqui e eu vou falar meia hora só com a irmã ali, é só o primeiro. Isso não é igreja. Não, isso é lugar de tristeza. Porque enquanto ali era só o primeiro, a palavra aberta, revelada, aplicada para nós, alcança todos. Diga assim, eu fui alcançado. Diga assim, eu não fui o primeiro. Não dependi de agitação. Não dependi de movimento. Eu não dependi do anjo descer. Eu não fui o primeiro. Mas graças a Deus, eu também fui alcançado. Aleluia. Glória. Glória a Deus. João 5,5, por favor. Olha ali, estava ali um homem enfermo há quantos anos? Misericórdia, irmão. O camarada estava esperando há 38 anos, gente. Nem Jó. 38 anos. O camarada está esperando há 38 anos para ser curado ali. E esperando
acomodado. Gente, pelo amor de Deus, tá? 38 anos, esse camarada está esquecido. Está esquecido. Esquecido pela família, esquecido pelos amigos. E ali, na cabeça dele, esquecido até por Deus. Porque ele não estava esperando em Deus, ele estava esperando num anjo. Ele não esperava em Deus mais. Ele estava esperando em anjo. E é assim que muitos crentes vivem hoje. Não espera mais em Deus. Ele já está tanto tempo convivendo com aquele problema que ele só espera agora no juiz, no advogado, no médico. Sabe? Tem gente que vive na dependência dos outros. As outras pessoas se tornaram uma muleta para ele. Por quê? Porque ele está vivendo num ambiente de esquecimento. Ninguém mais vê. Sabe? Ele parece invisível. 38 anos ali. 38 anos, mas a minha Bíblia diz que Deus está procurando os fiéis da terra. Você, com todos os seus erros, você tem procurado ser fiel ao Senhor? Se você tem procurado ser fiel ao Senhor, sabe que existe 2 olhos no céu contemplando dia e noite a sua vida. Dia e noite, por onde você vai, o Senhor está contigo. Por onde você anda, o Senhor está contigo. Você entra, Ele entra contigo. Você sai, Ele sai contigo. Deuteronômio 28 diz: eu mandarei que a bênção esteja, sabe, contigo. Ou seja, se você entra, a bênção entra atrás. Se você sai, a bênção está atrás. Se você deita, a bênção está lá. Se você acorda, a bênção está lá. Se você anda rápido, a bênção vai rápido. Se você corre, a bênção está correndo atrás de você. Porque a Bíblia diz: eu mandarei que a bênção esteja contigo. Então, em nome de Jesus, entenda que viver o Evangelho não é viver num tanque de esquecimento. Viver no Evangelho é viver, aleluia, adorando um Deus que nunca se esqueceu e nunca vai se esquecer de você. Então, nos momentos de aflição, entenda: Senhor, o Senhor está comigo, então me ajuda, me fortalece, e você verá a ação de Deus imediata na tua vida, respondendo a tua pergunta, o teu grito, o teu clamor. Glória a Deus. Olha, em quarto lugar, ó, lugar de comodismo, lugar de egoísmo, lugar de esquecimento, tá? Lugar de dependência humana. Versículo 7. Olha aí, ele responde, Jesus pergunta: você quer ficar são? Ah, Senhor, eu até quero, mas ninguém me ajuda, ninguém me põe no tanque. Lugar de dependência humana, às vezes nós estamos assim. Nós estamos esperando que alguém faça algo por nós. Nós estamos esperando, sabe, a resposta de alguém para nós. Estou esperando a empresa me chamar. Eu estou esperando alguém confirmar lá o contrato. Estou esperando alguém me abrir uma porta. Estou esperando, sabe, eu conversei com alguém, eu estou esperando um retorno da pessoa. Estavam esperando. Ele está esperando de alguém. Mas Jesus aparece, o milagre está diante dele. Mas ele está esperando de alguém. Eu não tenho alguém. Jesus está na frente dele perguntando: você quer ou não quer? E nessa manhã, impulsionado por Deus, eu sinto isso, que Jesus está perguntando isso para algumas pessoas aqui. Ei, você quer vitória, mudança de vida ou não quer? Aí alguém vai dizer: mas tem isso, tem aquilo outro. Mas Jesus não perguntou o que é que tem. Jesus perguntou se você quer. Quer ou não quer? Aleluias. Não, mas não tem ninguém que faça. Não, mas Jesus não está perguntando quem é. Jesus está dizendo: eu sou. Sou eu. Você está esperando uma confirmação, um retorno, um WhatsApp, um telegrama, sei lá, um FedEx, um Sedex, uma correspondência, sabe? Você está esperando alguma coisa de algum lugar. Ei, para, pelo amor de Deus. Jesus está diante de você, dizendo assim: corre para mim, corre para mim. Porque enquanto você está esperando alguém mexer para você, Jesus está lá em cima dizendo: corre para mim, porque eu daqui de cima vou mexer as coisas para você. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você está esperando a água chacoalhar, o anjo descer, eu, o Senhor, estou esperando o teu grito de socorro, para poder movimentar a tua situação e mostrar que você não precisa depender de homem, mas de mim.
Aleluia, aleluia. Olha aí, João 5,7, tá? Lugar de dependência humana. João 5,7, a parte B. O enfermo respondeu: quando tento entrar, outro chega antes de mim, meu Deus. Outro chega antes de mim. Sabe por quê? Porque ali não é igreja. Embora tenha lugar que é assim, tá? Lugar de disputa. A água é agitada, alguém corre da minha frente. Segundo Flávio José, o historiador que viveu na época de Jesus, nem crente era fariseu. Ele disse que ali existiam pessoas que ficavam mais próximas do tanque, que eram pagas por doentes que tinham dinheiro. Alguém pagava outra pessoa. Já viu aqui no estado de São Paulo? Que às vezes tem gente, hoje eu não sei como que tá, mas eu já vi muito isso em fila de INSS, televisão, que tinha pessoas que pagavam para alguém dormir na fila. Não tem isso em shows? A pessoa fala: te dou trezentão para você dormir lá na fila lá. Aí amanhã, 7 da manhã eu chego lá, te dou o dinheiro, você vai embora. Acontece? Acontecia isso lá também, pastor Edson. Vou te pagar um dinheirinho aí, você fica perto do tanque. Quando a água borbulhar, eu já vou entender que é o anjo. Ele não via anjo nenhum. Ele não via anjo nenhum. Mas quando borbulhou, a cultura ensinava que era um anjo. Ok? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas ensinava que era um anjo. Borbulhou a água. Quando alguém ia pular, esse camarada que está ganhando daquele doente, ele não deixava. Alguém pegava o doente e jogava, porque ele está ganhando. Tá? Pastor Ivaldo Teodoro, pastor presidente da Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, num comentário dele, ele disse que ali existiam pessoas numa arquibancada que apostavam para ver quem é que ia mergulhar primeiro. Pessoas apostando para ver quem ia receber e quem ia se desgraçar mais um dia. E tem lugar que é assim. E eu não estou falando só de igreja não, estou falando no contexto geral. Tem pessoas que às vezes apostam a sua derrota, apostam a sua desgraça. Outros apostam, acham que vai se dar bem, outros acham que não vai se dar bem. Só falta apostar dinheiro mesmo. Mas apostam verbal: eu aposto que vai dar errado, eu aposto que vai dar certo. Sabe? Lugar, irmão, de competição. Ali é só o primeiro que pulasse, os outros não. E para ser o primeiro, irmão, tinha que usar qualquer recurso, porque era muita gente, era uma multidão. E multidão no dicionário não são 30, 40, 50. É uma quantidade que a olhos nus você não consegue contar. Só o primeiro. Só o primeiro. Aqui Jesus, Ele oferece milagre, transformação de vida. Aleluia. Para todo aquele que ouviu o seu chamado. Aleluia. Para todos que ouvirem o seu chamado. A pergunta para você nessa manhã é: você quer ficação? Ah, pastor, mas eu não estou doente. Espera aí, uma depressão não é doença? Sabe? Pastor, mas eu estou triste, não é doença. Ué, e tristeza não é uma enfermidade na alma? Pastor, eu estou sentimentalmente ferido porque alguém te feriu. E um problema sentimental ocasiona um emocional. Sentimental é de lá para cá, é relacionamento. Emocional é aqui. Psicológico é um emocional não tratado. O emocional não tratado vira ansiedade, opressão, depressão, síndrome do pânico. Nada disso tratado ocasiona até mesmo um suicídio. Nesta manhã Jesus está perguntando para você: você quer ficação? Aí no teu lugar, não precisa vir aqui à frente não. Eu quero pedir para que você curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Mas a resposta quem tem que dar é você. A resposta não sou eu, a resposta é você. Eu respondo ao Senhor aqui por mim. Eu quero, Senhor, nessa manhã. Eu quero ficação. Eu quero, Senhor, me livrar de tanta dúvida, de tanta fraqueza. Eu quero me livrar, Senhor, de tanto pecado, Pai, que eu tento, mas
Tem pecado que parece que a gente dorme e acorda com ele. Eu quero, Pai, eu quero me livrar, eu quero ser livre disso, sabe, de julgamento, de parar de julgar a pessoa. Eu quero ser livre, Pai, de analisar a pessoa, o perfil da pessoa segundo aquilo que eu imagino. Eu quero parar de julgar aquela pessoa que me olhou diferente. Eu quero parar, Senhor, me ajuda. Eu quero ser curado, Senhor, de pensar tanta coisa ruim das pessoas, sabe? Eu quero, Pai, ser liberto, Pai. Eu quero nessa manhã. Ore você, ore e faça a tua oração com Deus, porque Ele está perguntando ainda: você quer vingação? Não justifique não, que nem esse homem, não, eu não tenho ninguém, não. Você não precisa de homem, de padre, de papa, de pastor. Você não precisa, você só precisa responder a pergunta dele para você nesta manhã. É Jesus que está te perguntando: você quer ser curado? Você quer vingação? É problema físico, emocional, psicológico, sentimental, financeiro. Ei, você quer vingação? É lá, oreba, calandoremaçu, me dará fé. Aleluia, você quer a vingação? Responde aí, responde ao Pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Fica de pé, fica de pé. Jesus, eu conheço o teu toque, Jesus, eu conheço a sua voz, Jesus. Agora, mas para todos sempre, junto digamos, pessoas que querem se batizar, me procure, em nome de Jesus.